Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre negócios jurídicos. Nós estudamos na última aula que fatos jurídicos em sentido amplo são todos os acontecimentos que têm relevância para o mundo do direito. E nós vimos que negócios jurídicos são uma espécie de fatos jurídicos. Mas o que são negócios jurídicos? Negócios jurídicos são os atos humanos que têm a intenção, a vontade de produzir um efeito jurídico. Como, por exemplo, um contrato de compra e venda, um contrato de locação, um contrato de financiamento, um contrato de permuta, que são tipos de negócios jurídicos. Quando nós dizemos que negócios jurídicos são os atos humanos com a intenção, com a vontade de produzir um efeito jurídico, nós lembramos do princípio da autonomia da vontade. Porque num contrato sempre tem que ter a vontade das partes. Por exemplo, num contrato de compra e venda, um tem que ter intenção de vender e o outro intenção de comprar. Num contrato de locação, um tem a vontade de locar o imóvel, o outro de ter em locação o imóvel. Da mesma forma, num contrato de prestação de serviços, um presta os serviços e outro recebe o valor por esse serviço. Então, o princípio da autonomia da vontade está sempre presente nos negócios jurídicos. Então, as pessoas realizam negócios jurídicos no seu dia a dia com a intenção, com a vontade de produzir efeitos jurídicos. Mas que efeitos seriam esses? Podem ser efeitos de adquirir direitos, de extinguir direitos, de modificar direitos ou de conservar direitos. Então, vamos ver alguns exemplos de negócios jurídicos que as pessoas podem realizar com a intenção de adquirir direitos. Por exemplo, um contrato de compra e venda de uma casa. A pessoa realiza esse contrato e ela adquire direito de propriedade dessa casa. Ou então um contrato de honorários advocatícios. O advogado vai trabalhar e, mediante esse contrato, ele vai ter direito a receber os seus honorários. Também um contrato de locação de um carro. A pessoa passa a ter direito a utilizar esse carro locado. Também existem negócios jurídicos que são realizados com a intenção de extinguir direitos. Por exemplo, a venda da casa agora. Eu vendo a casa, faço um contrato de compra e venda, mas eu sou o vendedor, então eu perco o direito de propriedade dessa casa. Eu dou um terreno, a partir do momento que eu fiz a doação desse terreno, eu extingo meu direito também de proprietário. Eu renuncio a um usufruto, eu era usufrutuário e agora, após a renúncia, eu deixo de ter o direito do usufruto. Então, são negócios jurídicos com a intenção de extinguir direitos. Os negócios jurídicos também podem ser realizados com a intenção de modificar direitos. Por exemplo, num testamento. Uma pessoa deixa um bem para uma pessoa específica nesse testamento. Quando ela morrer, esse bem não vai para os seus herdeiros, vai para essa pessoa. Por isso, houve uma modificação de direitos. Vamos dar outro exemplo no contrato de trabalho de experiência, que foi realizado por 30 dias e o empregador resolve prorrogar por mais 30 dias. Houve também uma modificação de direitos. Ou então a prorrogação de um pagamento de uma parcela de um contrato. Digamos que um contrato foi realizado para pagamento em 2 parcelas e nós acabamos alterando esse contrato para que seja pago em 3 parcelas. Houve uma modificação de direitos. Outro efeito que pode gerar o negócio jurídico é conservar direitos. Por exemplo, um fiador de contrato. Eu tenho um contrato e para garantir que esse contrato vai ser cumprido, eu exijo um fiador. Isso tem a intenção de conservar um direito, que é meu direito de crédito. Por exemplo, uma multa também por descumprimento do contrato. Se a pessoa descumprir o contrato, ela incidirá numa multa de 10%, por exemplo. Isso faz o quê? Conserva também um direito, que é o direito de receber aquela parcela em dia. Uma notificação, por exemplo, para o locatário, dizer para o locatário que eu não tenho intenção de prorrogar o contrato e ele deve deixar o imóvel, então desocupar o imóvel. Isso também é uma forma de conservar um direito. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Negócios jurídicos são atos humanos com a intenção, com a vontade de produzir efeitos jurídicos de adquirir direitos, extinguir direitos, modificar direitos, conservar direitos. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se já em nosso canal.